Primeiramente, obrigado por compor a mesa. Três mulheres, então é uma reparação histórica, né? Não tenho slide, vou na raça mesmo, assim. Vou falar o que eu sei da minha vida, né? É bastante coisa, mas vou tentar concatenar as ideias, né? Bom, eu queria, antes de falar, que vocês imaginassem a vida na favela, né? E a Sara imaginando uma favela em Mumbai, por exemplo. Eu sou Michel Silva, tenho 29 anos, né? Sou nascido e criado na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. As minhas referências na infância foi o Racionais, né? MCs, o Flamengo, porque eu queria ser jogador de futebol, e o dono do morro, que era o dono do morro, né? Então todo mundo tem essa vontade de ascender ao poder, né? Eu sou filho caçula, tenho mais duas irmãs. Meus pais trabalharam a vida inteira como faxineiros em condomínios na zona sul do Rio de Janeiro. Estudei a minha infância em escolas públicas, né, até chegar no ensino médio. E aí a minha vivência na favela foi basicamente na rua, jogando futebol, brincando de gude, soltando pipa, vivendo a vida da favela. Quando foi chegando na adolescência, meu pai começou a trazer jornais na mídia hegemônica para dentro de casa, né? As assinaturas que os moradores jogavam no lixo, né? Que é muito valioso, isso não é lixo, tá? Então, meu pai trazia Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, né? Enfim, outros jornais, né? Valor Econômico, né? Então, comecei a ter acesso a esses jornais e, conforme eu ia folheando, fui percebendo como é que a favela era retratada nesses jornais. Eu falei, caraca, algo de errado não está certo, né? E fui lendo, relendo, e eu falei, caramba, nada que eu estou lendo aqui reflete a minha realidade na favela. Não é possível que na Rocinha só tenha tiroteio, guerra e morte. Existe uma outra Rocinha que ninguém está contando, né? E daí surgiu o desejo de criar um jornal, né? Ok, vou criar um jornal, né? Mas quem olha assim não parece que eu sou dono de um jornal, mas eu sou dono de um jornal. E aí eu conheci um projeto, né? Na verdade uma metodologia chamada Agência de Redes para a Juventude, né? Que era uma espécie de incubadora de ideias que oferecia algumas ferramentas, né? alguns instrumentos para que a juventude na favela pudesse construir o seu repertório em relação à cidade, né? E aí, a partir desse projeto, eu comecei a circular a cidade, né? Até então, eu só ficava no meu mundo chamado Rocinha, né? E a partir do momento que eu começo a circular a cidade, eu começo a ter acesso a outras pessoas, às outras redes, a outras... Enfim, vocês sabem como é um jovem de favela quando começa a descobrir o mundo, né? E aí, fui construindo essas ideias de mim, e aí foi aflorando esse desejo de criar um jornal onde eu pudesse falar as coisas boas da Rocinha, e não as violências, as guerras que todo mundo falava, e eu estava cansado de ouvir isso. E aí, dentro da agência de rede, eu formei um grupo de jovens, né? Cada um tinha uma ideia, e eu consegui convencer de que a minha ideia, teoricamente, era melhor, né? Então, nesse nível aí. Com que a minha ideia, formou-se um grupo de jovens, né? E tá, vamos criar um jornal, mas qual é o nome do jornal? Ninguém tinha o nome do jornal. Então a gente foi estudar a história do território, né? A história da Rocinha, para poder entender melhor o que a gente queria contar, e daí surgiu o nome Fala Roça, né? Que é o Fala, não para dar voz, mas para ampliar as vozes dos moradores, e o Roça, porque a Rocinha antigamente era uma fazenda, né? Então, Roça de Rocinha, né? Então, aí surgiu o Fala Roça, surgiu como um jornal impresso e digital, né? O jornal impresso ele tem uma tiragem irregular, né? Infelizmente, fazer jornal impresso é caro, é custoso, né? E aí, quando a gente lançou o jornal, a gente passou por uma banca de avaliação, né? Um bando de jovens sendo julgado, né? Pelo menos era uma coisa boa, nada pelo crime. E aí a gente ganhou ali o recurso de R$10.000. Ok, ganhamos R$10.000 e torramos os R$10.000 em 3 meses. Eu falei, caraca, fudeu, acabou o dinheiro. Como é que nós vamos rodar o jornal?
E no processo de criação de jornal, a gente não fazia ideia do que era plano de negócio, né? Business Canva, né? Como é que se chama esse negócio em inglês. Desenhamos lá o suposto plano de negócio numa folha A4, em colunas, né? Parceiros, distribuição, como iria ganhar dinheiro com isso ou não, e quais eram os objetivos de meta. Então, acho que esse foi o primeiro plano de negócio que a gente tinha, né? Então, a gente passou de 2013 até 2019 fazendo jornalismo no amor, sem ganhar dinheiro, sem ganhar salário, né? Enquanto a gente fazia o jornal, a gente tinha os nossos outros empregos, né? Porque não dá para fazer jornal comunitário sem ter uma fonte de renda, né? E aí, nesse processo de construção de jornal, a gente também estudou os jornais de favelas da década de 80 e 90. Por que será que nenhum deles resistiram ao tempo? Porque nenhum deles tinha um plano de negócio, né? Todos tinham um propósito ideal, que era falar da favela, e esse também era uma linha política do Fala Roça, né? Então, ao mesmo tempo que eu fazia o Fala Roça, eu fui trabalhar na Record, fui trabalhar no Instituto Moreira Salles, fui fazer os trabalhos freelancer, né? Que eu precisava pagar minha cervejinha, eu preciso beber, comprar uma roupa, né? Como todo jovem da favela quer, né? Então, o Fala Roça, nesse sentido, a gente foi também escrevendo projetos dos editais, né? A gente ganhou alguns, não ganhou outros, né? Não sei por que a gente nunca ganhava alguns editais. Eu acho que tem um complô para que a gente não ganhasse os editais, mas enfim. E aí, a partir de 2020, com a pandemia, toda essa crise humanitária, a gente precisou parar toda a produção de jornalismo para entregar a cesta básica, né? Então, a gente teve contato nessa rede de amigos, de conhecidos. A gente conseguiu um apoio do Instituto Unibanco, né? O Instituto Unibanco apoiou diversas organizações ao redor do país e a gente teve que doar milhares de cestas básicas na Rocinha, né? A partir disso, a gente ganhou um outro apoio, que era um apoio de desenvolvimento institucional, e a partir disso, a partir de 2020, depois de quase 10 anos, a gente conseguiu remunerar uma equipe para que a gente pudesse, de fato, ter ali uma produção jornalística sólida no território. Então, a partir disso, a gente também, além dos editais, a gente estudou um pouco mais como é que a gente poderia falar a linguagem, desculpa o termo, a linguagem dos brancos, né? Porque a linguagem da favela, né? Linguagem não, o dialeto, é diferente das linguagens que a gente está acostumado no asfalto, é a linguagem intelectual. Então, também tive que estudar um pouco como é que a classe média alta falavam as coisas, né? Então, eu consegui acessar ali, hackear, né, um pouco da linguagem da galera e conseguir, junto com a minha equipe, lógico, captar mais recursos para dentro do jornal, né? Também escrever mais projetos editais, e assim foi uma das formas de fomento do Fala Roça. Em 2021, a gente ganhou ali o edital do Google, no Google Startup Lab, e a gente está passando por um processo de acabou agora, na verdade, no final desse ano, um processo de aceleramento para que a gente pudesse ali construir um plano de negócio, né? Mas eu sempre bati nessa tecla de que o Fala Roça não precisava necessariamente de um plano de negócio, porque a luta do Fala Roça é pela democratização do acesso à informação, é pela garantia do acesso à comunicação. Então, a gente não quer ficar rico, a gente só quer falar bem da nossa favela, né? Claro, eu quero ganhar o meu dinheirinho, todo mundo quer, né? Quem não quer ganhar um dinheirinho, né? Mas o nosso ideal, na verdade, a gente tem, a partir de 2020, a gente se torna uma associação de comunicação sem fins lucrativos. Então, está muito claro lá no Estatuto. A gente não quer ficar rico, a gente quer fazer jornalismo na favela, né? E tem só para encerrar, tem um disco do Emicida que é muito foda, eu recomendo todo mundo assistir, que é o Amarelo. E tem uma música que eu até tatuei aqui, um trecho, né? Tudo que nós tem é nós, né? Então, tudo que eu aprendi nesses 10 anos fazendo jornalismo na favela é que nós fracassamos, fomos atrás, e esse é um ciclo holístico, né? Virtuoso, né? Tudo que vai e volta. Então, a gente está aprendendo
em cima dos fracassos, dos erros, e a gente vai aperfeiçoando para que nós possamos continuar existindo, né? Infelizmente, nosso recurso está acabando. Em março é o meu último salário, então estou pensando em entregar comida agora de cativo. Brincadeira, gente. Estou conversando de novo com as fundações, né, com várias organizações, para que a gente não possa morrer em março, né? Porque, né, a gente tem que curtir o carnaval com dinheiro, né? Tem até o batuque aqui, né? Abaixa um pouquinho, por favor. Fala Roça Catarse na busca, por favor. Vou mostrar um vídeo aqui. E eu já vi aqui algumas pessoas que apoiam Fala Roça com 10, 20 reais. Esse apoio é muito importante. É o primeiro vídeo. Pode rodar. Tem que assinar o Premium. Tem que aumentar um pouco. E pular o teste. Eu acho que a gente tem que começar de novo. Voltar a legenda, que a gente está Ah, tá. em inglês. Então, pode avisar aí para você vir. Pode, Ok, Saras, a gente está tentando colocar a legenda em inglês para você poder acompanhar. É isso, então, só para concluir mesmo, a gente fazia nossas reuniões na casa da minha mãe, então não tinha redação ainda, a gente conseguiu construir uma redação de jornal. A maior parte da equipe são mulheres, né? Desde o começo também, as mulheres têm uma influência muito grande no Fala Roça. Eu sou só meio que a cara de jornal, mas o jornal não é só eu, pelo amor de Deus. E é isso, vida longa Fala Roça e viva a comunicação comunitária das favelas brasileiras. Thank you. May I ask you a question? You said at least 3 times, I don't want to make money. I want to understand that. Why not? Boa pergunta. Eu acho que o dinheiro é o mal da humanidade, na verdade. O dinheiro, eu acho que o dinheiro conseguiu corromper a humanidade das pessoas, né? Então, para mim, o dinheiro tanto faz, porque eu já vim de uma condição econômica tão simples, que para mim o dinheiro
é uma coisa tão fútil. Né? Você vê, ela acabou de mostrar como dá para se alimentar no âmbito rural. Para que eu vou precisar de dinheiro para comprar comida se eu posso plantar comida? Né? Ela acabou de mostrar que ela construiu instrumentos do lixo. Né? Enfim, deu para entender que dinheiro é o mal da humanidade. Mas o que eu tento dizer é, embora a gente esteja numa sociedade altamente consumista, eu acho que dá para viver com pouco. Né? Eu não ganho um salário de uma Miriam Leitão, por exemplo, deve ganhar o quê? 50 mil reais. Eu ganho 1/5, muito mais, né? Ela fez assim, olha lá. Eu ganho, acho que 1/10 do salário da Miriam Leitão, e com certeza eu acho que eu sou mais feliz do que a Miriam Leitão. Né? Porque além de fazer jornalismo na favela, eu tenho uma vivência do território, eu tenho um amor ao território, né? E eu tenho um amor às pessoas. Então, acho que, por isso que eu falo que dinheiro não é totalmente a vida, né? Enfim, é isso. Okay. I am not going to let you get away with that. Because do you think it is actually better to take money from Google? Is that less evil? Pois é, essa é uma questão que essa é uma questão que eu estou estudando muito também. Principalmente quando a gente está discutindo no país a regulação de mídia, né? O quanto dinheiro que o Google ganha, não só no Brasil, mas na Índia, por exemplo. Às vezes, o dinheiro é o mal necessário, né? Pois é, retomando. Entendeu quando eu falo que o fracasso volta ao mesmo tempo? É basicamente isso. Pois é. A máscara surgiu porque proibiram o tabaco. E a gente tem problema nas comunidades porque tem drogas proibidas. Droga se compra. Olha, É isso, gente, né? O mal é a proibição, né? A máfia surge com a proibição do álcool lá em 1800 bolinha, né? Então, no início do século passado, 1919, você comprava cocaína, maconha na farmácia, com outros remédios, são drogas. Drogas se compra na drogaria. Até hoje, nos países mais frios, a bebida alcoólica é regulada. Um frio do caramba, o sujeito vai encher a cara, vai cair no meio da rua, muito frio, -10, morreu. Então, não pode. E daí, qualquer uso excessivo não pode. Você tem que comprar com carteira de identidade, botou lá, pegou sua cota, acabou. Desculpa, a gente tem uma questão de tempo agora no final. Claro que é importante, sim. Eu vim conversando com a Isabela no caminho, e eu falei assim, caraca, Isabela, às vezes eu acho que eu estou entrando numa paranoia muito grande, que ao mesmo tempo que eu vou atrás das fundações, né, grandes fundações ligadas à filantropia, não só o Google, eu fico imaginando a quem interessa que as pessoas estejam me dando dinheiro para fazer o Fala Roça, por exemplo. E aí eu fico nessa paranoia. Só que às vezes eu não posso abrir mão de um dinheiro, porque as decisões não passam só de mim, é de um coletivo. Né? Então, se tem 4 pessoas que necessitam de dinheiro, quem sou eu para falar que não vou receber o dinheiro do Google, por exemplo? Então, eu sei que é uma questão muito delicada, que às vezes eu estou numa corda bamba, mas às vezes eu não posso abrir mão, senão eu vou prejudicar não só os meus colegas, mas todo uma vida institucional que está pela frente. I am not saying you should give up money from Google or anybody else. You are a journalist. You are going to influence the people, how people in the Rocinha think, and also people outside, how they think about Rocinha. I think you should think deeply about money and not just say it's evil or I want it or I will take it, I will not. You have to think deeply. What is money? Where does money get its value from? Why is it that when you take money from a non-profit organization, where are they getting their money from? Money is very important. It is not something we can dismiss as evil, but it is also not something that
that's the only reason you wake up in the morning, right? I think I am asking you to think more deeply about the role of money so you can be the master of money rather than money being your master. And I am happy to set up a call with Isabella to talk more just about money and people in the Rosary, especially entrepreneurs. Yeah. Yeah, of course. Michel, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu percebi que uma grande motivação para o Fala Roça tem a ver com um sentimento de identidade, que a identidade de vocês não era retratada corretamente, que vocês não se identificavam com o que era veiculado fora a respeito de vocês. Tá? Então, eu gostaria de te perguntar, quer dizer, ao longo dessa trajetória, o que você percebeu em termos assim de mudança de como da identidade das pessoas da Rocinha, porque o trabalho de vocês me parece que está influenciando na formação e na mudança da identidade delas, de como elas se percebem, mas também como vocês são percebidos de fora. Tá? Então, eu gostaria de saber o que você percebeu, se houve alteração, contribuição nesse aspecto da identidade. Eu pego. Eu acho que nesses 10 anos impactou, sim. Não mudou completamente, mas eu acho que houve uma percepção da identidade e do reconhecimento do que é morar na Rocinha. Porque se você pega os jornais há 10, 15 anos atrás, principalmente ali em meados de 2004, 2005, quem é do Rio de Janeiro vai se lembrar da Guerra da Semana Santa, né? Parece uma guerra religiosa, mas é uma guerra que parou a cidade do Rio de Janeiro. A partir disso, a Rocinha, ela cai, a imagem da Rocinha, ela cai num grande precipício, e a mídia hegemônica começa a condenar totalmente a Rocinha, falando tudo de que é ruim. Inclusive, tem até um fato engraçado, aconteceu um tiroteio na Rocinha, uma vez, né? E a manchete do Globo era: troca de tiros assusta alunos da PUC. Né? Como assim assustou os alunos da PUC? Quem mora na Rocinha não assustou? Quando você escuta uma rajada de 762, que é uma arma de guerra, sabe? Então, o Fala Roça, ele vem trabalhando ao longo desses 10 anos na identidade do morador, não só trabalhando jornalisticamente, mas também trabalhando a questão do resgate da memória e história dos moradores. Tanto é que, há cerca de 5 anos, quando eu comecei a estudar mais profundamente a história da Rocinha, recentemente eu passei a dar uma aula de história da Rocinha, né, com menos de 30 anos de idade. Então, eu já tenho uma responsabilidade de guardar essas memórias, né, muitas delas de memórias orais, né, não tenho nada documentado, nada escrito, então, certamente, provavelmente, eu sou um griot jovem pra caramba, uma responsabilidade grande pra caramba, né, e o simples fato de não ter o jornal impresso rodando, qual é o outro jornal que está circulando na Rocinha hoje? Não só na Rocinha, mas em outras favelas brasileiras. O Jornal da Folha Universal, que faz um trabalho de quê? De conscientização evangélica. Mas quando você pega um jornal lá da Folha Universal, você lê aquele conteúdo, não tem nada a ver com a identidade da Rocinha. Então, quando você leva um jornal impresso, que tem histórias de moradores, que tem fotos de moradores, né, que tem uma diagramação que vai interessar os moradores, isso também é uma construção de identidade dos moradores. Inclusive, falando de diagramação, eu falei com a Isabela no carro também, que eu estava lendo um pouco da história do Pasquim, né, que foi um jornal muito antigo no Rio de Janeiro, e aí eu tive um insight muito grande, que a diagramação do Fala Roça estava seguindo exatamente a diagramação dos jornais hegemônicos. Eu falei, caramba, fudeu, fiz tudo errado durante 10 anos. Porque se eu seguir a diagramação dos jornais tradicionais, eu estou reproduzindo a lógica da mídia hegemônica, né? Então, eu nunca parei para perguntar para o morador como é que ele queria a diagramação do jornal, né? Então, essas coisas vão mudando e o morador
é um ator social muito importante para que a gente possa melhorar o jornal. É isso.